Aleluia. Senhor, nós te louvamos, ó Deus querido, porque tu és digno de receber a glória, a honra, o louvor, riquezas e poder, ó Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos, ó Deus, te louvamos por todos os benefícios que nos tem dado, Pai querido. Não que a nossa vida, Pai, esteja somente naquilo que o Senhor pode dar, mas naquilo que o Senhor é, Pai. Deus soberano, acima de tudo e acima de todos. Te entronizamos, ó Deus querido, te entregamos tudo, ó Pai, a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor neste dia, Pai querido, que é o nosso culto racional, Pai querido, aquilo que fazemos e que sabemos que devemos fazer, Pai. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, se agrade de nós, ó Deus, e que o Senhor abra as janelas dos céus esta manhã, Senhor Deus, sobre este lugar, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai querido, sobre aqueles que estão nos ouvindo, ó Pai querido santo, em nome de Jesus Cristo, e que o teu nome seja exaltado e glorificado, Pai. Ó Deus, sabemos, ó Deus, que sem o Senhor nós nada somos e nada podemos fazer, Pai querido. Sabemos, ó Deus querido, que sem o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, a nossa vida não seria nada, Pai querido. Por isso, ó Pai, precisamos de Ti, Pai. Precisamos do Senhor, ó Pai, do Teu Espírito Santo, ó Pai, para nos guiar e nos conduzir, Pai querido, em todo caminho, em toda a verdade, ó Pai. Para a glória do Teu nome, ó Deus querido. Que tudo que fizermos, ó Deus, seja para engrandecer o Teu nome, ó Pai. Assim nós oramos e entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai querido. Hoje, para todo sempre, Senhor. Amém. E graças ao santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Amém? Louvado seja o nome dele para todo sempre. Aleluia. Ainda em adoração ao nome do nosso Senhor, nós vamos consagrar a Deus a nossa oferta, o nosso dízimo nesta manhã e celebrar o nome dele, porque ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor, a sua graça, e nós agradecemos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, também queremos adorar o Teu nome, ó Deus, através da nossa oferta, através do nosso dízimo, ó Deus querido. Ó Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E o Senhor ainda tem coisas maiores para fazer na nossa vida, Pai. Por isso nós estamos felizes, ó Pai querido, nós estamos alegres, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, Pai querido e santo. Ó Pai, consagramos ao Senhor nesse momento, ó Pai, nosso dízimo, a nossa oferta, Pai querido, engrandecendo o Teu nome, Pai. Fazemos isso, ó Pai, não por necessidade ou por imposição, Pai querido, mas porque somos felizes, Pai, em podermos ser cooperadores da Tua obra, Pai querido, porque o Senhor, ó Deus, não teríamos nada se o céu não fosse dado, Pai querido. Assim diz a Tua palavra, Pai, que o homem não pode receber nada se do céu não for enviado, Pai. E o Senhor tem enviado a provisão necessária para a nossa vida, Pai. O Senhor tem enviado a provisão para este lugar, Senhor Deus querido. O Senhor não nos tem deixado faltar nada, Pai querido. Por isso nós celebramos o Teu nome nesta manhã, Pai, consagrando ao Senhor a nossa oferta e o nosso dízimo, Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, hoje para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Se você trouxe uma oferta ao Senhor, ou dízimo, pode depositar no outro braço. Se você já ofertou, se já fez, agradeça a Deus por isso, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu tenho orado a Deus pela nossa igreja, pelos irmãos todos os dias também, mas para que Deus tire todo e qualquer impedimento, possa estar havendo toda imposição maligna. O apóstolo Paulo disse uma coisa, disse que uma porta grande
cristãos sendo mortos de uma forma cruel. É tudo uma obra do diabo para querer barrar a ação da igreja, o avanço da igreja, mas o diabo não vai conseguir, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não podem contra a igreja. Amém? Mas nós temos que orar para que Deus fortaleça, para que Deus fortifique, para que Deus envie serveiros para a obra, trabalhadores para a obra, porque quanto mais trabalhador, mais se faz, mais nós podemos avançar, é mais oração, é mais tudo, né? Então, que a nossa oração, que a igreja possa estar orando nesse sentido, como Jesus disse, né? Rogai ao Senhor da Seara, para que Ele envie trabalhadores para a Seara. Então, que nós estejamos todos em oração nesse sentido, para que a obra de Deus possa avançar, para que nós possamos avançar naquilo que Deus propôs para a nossa vida, o propósito de Deus para esta igreja. Porque se não fosse o propósito de Deus, nós não estaríamos mais aqui. Amém? Se estamos aqui, é porque o propósito está aí. E nós precisamos trabalhar para que as coisas aconteçam. Em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero ministrar hoje, em nome de Jesus. Quero que você abra a tua Bíblia no livro de Jonas. Antes de Miguel, está no finalzinho, veio lá no final da Bíblia, do Antigo Testamento. Livro de Jonas. E nos trazem muitos ensinamentos até para os nossos dias, porque a Bíblia é mais recente do que o Jornal da Manhã. O livro de Jonas vai lá para Ezequiel, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Amós, Joel. Depois de Daniel vem Joel, depois vem Amós, depois Obadias, aí vem Jonas. Aleluia. Aleluia. Vamos chegar todo mundo junto. Aleluia. Jonas capítulo número 1. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo, santo, santo. A Bíblia diz que, se nós olharmos ali no Antigo Testamento, nós vamos ministrar em Jonas, mas eu quero falar a respeito do que disse o profeta Ezequiel, no capítulo 3, no capítulo 33. Não precisa abrir lá não. Ezequiel diz que nós somos atalaias. Nós somos atalaias. Nós somos chamados para alertar, para anunciar o Evangelho e declarar o amor de Cristo pela humanidade. Jesus morreu por nós, Jesus morreu pela humanidade. Chamar o povo ao arrependimento, mesmo diante de todas as dificuldades.
O atalaia ele tinha a função de vigia. Ele ficava vigiando uma torre e observava os perigos do inimigo. E quando o inimigo vinha, ele tocava a trombeta para que o povo soubesse e se preparasse para a batalha. Se você quiser, você pode olhar em Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 33, também fala a mesma coisa. Em uma certa cidade chamada Nínive, ela estava corrompida, era uma cidade grande, que tinha importância para Deus, uma cidade que a Bíblia diz que tinha 120 mil pessoas na época, cidade muito grande, e Deus se importava com aquela cidade. Nós sabemos que Deus é amor. Deus, a Bíblia diz que Ele não tem prazer nem na morte do ímpio, mas Ele quer que todos venham ao arrependimento, todos reconheçam o seu pecado, se arrependam dos seus pecados e aceite a correção do Senhor de tudo aquilo que Ele, para que nós sejamos reconduzidos ao caminho. E Deus, a própria palavra diz que Deus chama pessoas comuns, pessoas que não são. A própria palavra diz que Deus chama aqueles que não são para confundir aqueles que são. Deus chama os improváveis. Deus chama pessoas comuns para missões extraordinárias para o reino de Deus. E muitas vezes nós também reagimos da mesma forma como Jonas reagiu. Então, Deus foi um chamado para Jonas: venha cá e se disponha, e se levante e vá para Nínive. Vá lá pregar o Evangelho, vai clamar lá em Nínive, para que eles se arrependam de como eles estão andando, de como eles estão caminhando do seu pecado. Porque se não fizer isso, eu vou destruir aquela cidade. E vou executar juízo. Porque quando o povo sai da presença de Deus, Deus sempre executou juízo para que o povo voltasse à presença de Deus. Nós vemos isso na Bíblia toda. E Deus sempre levantou pessoas para os seus profetas, os seus servos, os seus natalais, para mostrar ao povo aquilo onde estava o erro. E nós vimos o chamado de Jonas. Então, todos nós temos um chamado. Lá em Marcos diz assim a Bíblia: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Isso aí não direcionou a uma pessoa, a um pastor, ou a um profeta, ou a um apóstolo. Não, isso aí é um chamado natural para todo mundo. Natural assim no sentido de sem hierarquia alguma na Bíblia, para todo mundo. Então todos nós temos um chamado, mas o importante é como nós estamos respondendo a esse chamado. Às vezes da mesma forma como Jonas respondeu. O chamado de Deus é claro. Olha só o versículo 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então o chamado é claro. Vai e faça isso que eu estou mandando. Então, é uma ordenança de Deus para Jonas. Vai e faça isso. Deus chama para pregar o Evangelho do Reino. Deus chama. O chamado de Deus para a nossa vida é para servir. Nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para perdoar pessoas. Nós somos chamados para amar as pessoas. Nós somos chamados para testemunhar do amor de Deus. O livro de Atos diz, né? Sereis minhas testemunhas em todos os lugares. E quando Deus fala dos seus mandamentos, os 10 mandamentos, ele resumiu em 2. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a nós mesmos. Então o chamado para que é? É para servir pessoas, para servir o reino
Jonas, o que Jonas faz? Jonas se levanta, Jonas foge para não fazer com que o chamado seja cumprido. Versículo 3 diz assim: olha, Jonas se dispõe, mas para fugir da presença de Deus. Ele se levantou como Deus ordenou, mas Deus deu uma ordem para fazer algo, ele vai para o lado contrário. Deus, ele se levanta, mas em vez de ir para perto de Deus, cumprir o chamado, o que ele faz? Ele quer fugir da presença de Deus. Então Jonas fugir não vai adiantar nada. Nós temos um chamado, não adianta fugir do nosso chamado. Como cristãos, nós temos que cumprir a palavra de Deus, a ordenança de Deus na nossa vida, como filho de Deus. Não adianta eu querer fugir, arrumar desculpas, assim como fazer, não, porque de uma forma ou de outra nós vamos ter que cumprir o nosso chamado. Deus não abre mão de ninguém. O Senhor Jesus disse: todos aqueles que o Pai me deu, eu não perdi nenhum, não abri mão de ninguém. Jesus não abriu mão nem de Judas. Então ele não abre mão de você de forma alguma. Mas eu não tenho tempo para fazer, eu não gosto do fulano. Não importa. Deus, de alguma forma, Deus vai fazer com que eu e você cumpramos o chamado de Deus. Amém? Fugir não vai cancelar o chamado. Vou fugir, vou sair da igreja, não vou servir mais, não. Isso, fugir de estar presente de Deus não vai cancelar o chamado. Muito pelo contrário, vai trazer consequências na nossa vida. Vai trazer consequências. Nós vamos viver um tempo de tribulação, viver um tempo de aflição, viver sem paz. Pessoas, isso é muito importante, pessoas serão afetadas por causa da nossa fuga, porque tem pessoas que precisam de nós, precisam que nós tratemos por ela, a favor dela. Então vai afetar a vida de pessoas também, assim como afetou aqui. Olha só o que diz aqui, olha, mas o Senhor, versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar. O que Jonas faz? Ele vai, pega o navio da Tarso, outro lado de Nínive, e entra no barco, embarca, para querer ir para longe da presença de Deus. No versículo 4 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, se deitado e dormia profundamente. Achou que estava fugindo da presença de Deus. Deus mandou ir para lá, fui para cá, não vai acontecer nada. Eu só não vou fazer nada, vou fazer o que tem que fazer. Mas Deus, o que Deus fez? Ele mandou tempestade. E a tempestade na vida, o que aconteceu? Começou a afetar a vida de pessoas que não tinham nada a ver com a fuga de Jonas. Não tinha nada a ver com a fuga de Jonas. Então o que acontece? O chamado da fuga não vai cancelar o chamado de Deus na nossa vida, vai trazer consequências. Porque Deus diz que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? E a tempestade que Deus manda, no versículo 4, não é uma tempestade para destruir Jonas, nem as pessoas que estavam com Jonas, mas é para trazer direção, redirecionar Jonas. Às vezes nós não queremos cumprir a nossa parte com Deus, Deus, eu sou assim, não. Deus vai fazer com que alguma coisa aconteça para que nós sejamos redirecionados ao projeto de Deus. Amém, queridos? Porque tem vidas que dependem de nós, tem vidas que dependem do nosso chamado, que dependem da nossa
entrega para que possamos falar do amor de Deus, para que vidas também sejam atingidas e Deus possa fazer uma obra na vida das pessoas. Amém? Então, capítulo 4, no versículo 4, dizemos que Deus enviou a tempestade, mas não era para destruir Jonas, não era para matar Jonas. Deus precisava disso. Deus não precisa de subterfúgio para tirar a vida de uma pessoa. Ele é o autor da vida, ele tira quando ele quer. Amém, querido? Então, nem tudo que acontece na nossa vida é obra do diabo. Não adianta querer colocar a culpa de tudo em Satanás. Não, porque o diabo. Não, nem tudo é obra do diabo. Às vezes por nossa desobediência, nós causamos coisas na nossa vida que não vem do diabo, vem de Deus. Amém, irmãos? Amém? Nós temos que nos chamar, mas nem tudo é obra do diabo. Mas Deus usa o que Ele quiser para nos trazer de volta ao propósito. O propósito de Deus é eterno. Deus usa o que Ele quer, usa o tempo, usa pessoas, usa os animais, usa onde quiser. Você se lembra do caso quando a mula falou para ele a situação que ele estava fazendo? Falou para o profeta? Então, nós precisamos lembrar disso, que Deus usa o que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, para nos reconduzir ao propósito. Amém? Vai ao propósito. Todos nós temos um propósito de Deus na nossa vida. Deus nos chamou com um propósito, não à toa. Não somente para sermos somente ouvintes da palavra, como diz em Tiago, mas ouvinte e praticante da palavra. E aqui que é praticar a palavra é receber e transmitir. Receber e transmitir, receber e transmitir. Nós precisamos falar daquilo que Deus tem na nossa vida. Amém? Outra coisa, Deus não desiste de te chamar. Deus não desiste de chamar. Chamou? Ele não vai desistir. Ele vai te chamar a segunda vez. Ele vai te chamar a terceira vez. Se precisar, vai te chamar a quarta vez. Ele vai chamar, como fez com Jonas. Então, olha o que diz assim, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Veio a palavra do Senhor segunda vez. Amém? Deus não cancela, Deus não desiste de chamar. Chamou Jonas pela segunda vez. Jonas, dá uma oportunidade, Jonas. Dispõe, vai às grandes cidades de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te falei, Jonas. Amém, queridos? Então Deus não desiste do chamado, muito pelo contrário, Deus renova o chamado sobre a nossa vida, assim como fez com Jonas. Chamou a segunda vez, vai, Jonas, levanta-te de novo e vai fazer aquilo que eu te falei para você fazer. Vai transmitir a mensagem que eu falei, Jonas. E qual a mensagem nossa para hoje? É a mesma, é o Evangelho. O Senhor Jesus morreu por todos nós. O amor de Deus, Ele quer que todos venham a arrependimento e pleno conhecimento do Senhor. Essa é a mensagem da cruz. Então, Ele diz como é Nínive, programa contra Nínive, e a mensagem que eu te digo, a palavra de Deus nós temos que falar. Amém, igreja? Amém? Depois, nós precisamos estar alinhados com Deus. Para nós fazermos a vontade de Deus, cumprir o propósito, nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. O que Jonas fez? Jonas levantou, foi para Nínive, segundo a palavra de Deus, no capítulo 3, versículo 3. Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. E de 3 dias para percorrer, você não está falando da cidade. Então, Jonas, e a pregação do meu filho foi a pregação mais simples que tem, mas que não é a forma como eu falo, é a forma como o Espírito age. Amém? Nós, ainda que a pessoa chegue com a pessoa está numa condição, nós sabemos
Jesus te ama. É simples, mas é o Espírito Santo que vai agir na vida daquela pessoa. Amém? Não precisamos ter, mas eu não sei o que falar, como falar. Só fala que Jesus te ama. Fala que Jesus tem um plano na sua vida. Fala que Jesus quer te salvar, quer tirar você desse buraco, quer tirar você dessas trevas, quer tirar das drogas. É uma palavra de amor para as pessoas. O que vai acontecer? O Espírito Santo que vai agir. Nós vamos lançar uma sementinha pequena na vida das pessoas, mas é o Espírito de Deus que vai agir naquela situação. Então, o que é a pregação de Jonas? O capítulo 3, versículo 4. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha, não vai demorar 40 dias, mas Nínive vai acabar. Deus vai destruir a cidade. Isso aí foi o suficiente para que os ninivitas crescem em Deus. Quem fez isso? Jonas? Não. É o Espírito de Deus que agiu naquelas palavras de Jonas. Versículo 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Eles creram naquelas simples palavras de Jonas. E às vezes nós temos medo, ou talvez vergonha, de falar, de chegar para uma pessoa que nós sabemos estar em dificuldades, estar nas trevas, estar nas drogas, e assim por diante, qual for as suas trevas que os lugares estão passando, e nós não falamos do amor de Deus, nós deixamos aquela vida sofrendo. Então, não permitimos que Deus faça uma obra. Nós somos o mensageiro, nós somos o enviado, nós somos o atalaia, nós somos aquele que Deus chamou para anunciar o Evangelho. Então eles creram em Deus e apregoaram, clamaram e proclamaram um jejum. No versículo 7 diz assim: olha, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, seus grandes, nem homem, nem animal, nem boi, nem ovelha, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Eles proclamaram um jejum. Até os animais jejuaram no mínimo. Olha só a situação. Olha só como a mensagem de Deus traz transformação na vida da pessoa. Quando nós proclamamos a mensagem, ela traz transformação. No versículo 9 diz assim: olha, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor de sua ira, de sorte que não pereçamos? Amém, queridos? Olha como a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus, traz transformação com um lugar, com uma pessoa, com uma cidade, com uma nação. Por quê? Porque Deus age, porque Deus, quando vê arrependimento, quando vê que o povo se arrependeu dos seus maus caminhos, e voltam para Deus, Deus faz o quê? Deus transforma toda qualquer situação. Amém? Versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele faria, e não o fez. Amém? Por quê? Deus toca o coração. O povo se jejuou, o povo se arrependeu dos seus maus caminhos. Então o que Deus faz? Deus se arrepende e Deus não destrói. Então nós precisamos também, assim como João, vamos estar alinhados com a vontade de Deus. Nós temos ouvido a mensagem do Evangelho, nós temos sido transformados pela pregação do Evangelho, porque a Bíblia diz que de glória em glória, que nós somos transformados. Nós estamos sendo transformados, nós não podemos guardar isso para nós. Nós estamos aqui para quê? Para receber a mensagem que vem do céu para a nossa vida e pregar o Evangelho, lançar a mensagem de Deus, lançar a semente para as pessoas, e deixa Deus fazer o resto. Amém, queridos? Deixa Deus fazer o resto. Lá em Marcos 16, 20, diz assim, parece, acho que é 16, 20, diz assim: que os discípulos foram e pregaram por todos os lugares, e o Senhor cooperou com eles através dos sinais, prodígios e maravilhas que seguiram a palavra. Quem é a palavra? Jesus. Aqui nós não estamos pregando Jesus, o Cristo ressurreto, bem que morreu e ressuscitou.
Com isso, quer dizer, Deus se arrependeu, não vai mais destruir Nínive, então o povo se arrependeu e assim por diante. Olha só que Jonas, o mensageiro, olha só o que aconteceu com ele. Com isso, Deus gostou-se de Jonas extremamente e ficou irado. Não era para se alegrar? Toda a cidade se arrependeu, toda a cidade se converteu, toda a cidade jejuou, se converteu. Deus não executou mais o que ele falou que ia executar, exterminar toda a cidade. Não era para ele estar feliz na vida? Olha, glória a Deus, preguei no Evangelho, falei o que Deus mandou falar, e Deus trabalhou, e a pessoa se converteu, mas não, ele sim fica desgostoso, se ira. O que ele fez no chamado dele? E o que nós estamos fazendo no nosso chamado? É isso que nós precisamos pensar. Então, ele se ira. Ele se ira porque ele se entristeceu porque Deus foi misericordioso com aquela cidade. Porque Deus agiu com amor com aquela cidade. Ele disse para Deus: olha, que adiantou eu fugir? Versículo 2, olha só o versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que ia se arrepender do mal. O que estava no coração de Jonas? Não, eu tenho que executar juízo, eu tenho que arrebentar, tenho que quebrar, destruir a cidade, matar as pessoas. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou para essa situação. Ele sabia, ele conhecia o seu Deus, ele sabia que Deus era clemente. Por que clemência? Porque ele ouviu a oração do povo, viu o jejum do povo, viu o arrependimento do povo. Clemência. Ele sabia que Deus era clemente, que Deus era misericordioso, que Deus era tardio em irar-se, que a benignidade, a bondade de Deus é grande e ela dura para sempre, e que Deus sempre tem que fazer mal para as pessoas. Então ele fica desgostoso, ele fica irado com isso. Ele quer o quê? Então ele fala para Deus no versículo 3: Senhor, tira minha vida. Olha só que ponto que chegou Jonas. Tira minha vida, Senhor. Tira minha vida. Melhor é morrer do que viver. Melhor é viver do que viver. E Deus pergunta para ele no versículo 4: Ô Jonas, é razoável essa tua ira? Isso aí está certo, Jonas? Isso aí está fazendo? Você acha que não tem gente hoje que vê uma pessoa sofrendo e fala: não, tem que sofrer mesmo, tem feito? Em vez de falar uma palavra de ânimo, uma palavra que vai sacudir a vida daquela pessoa, às vezes tem gente que tem isso no coração. Mas crente tem crente não tem isso. Não, deixa ele se lasque, ele se vire. O problema é dele. Jonas, é razoável a sua tua ira? É certo o que você está fazendo? Versículo 5 diz assim: olha, então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, uma caminho ali, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria na cidade. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Então, o que aconteceu? Jonas não estava alinhado ao propósito de Deus. Amém? Eu e você, nós precisamos estar, quando nós nos alinharmos ao propósito de Deus, o propósito de Deus é salvação, não é destruição, é salvar o homem. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos agir com amor, nós vamos agir com misericórdia, nós vamos mostrar para quem precisa que o amor de Deus é maior do que os nossos preconceitos. Não tem preconceito nenhum, tem que falar, não é eu, é Deus, que o amor de Deus é maior que todas as coisas. Amém?
queridos? Isso, nós temos que nos alinhar a Deus para isso. Então nós precisamos mostrar. Deus quer que o nosso coração seja o quê? Igual a dele. Quando Deus olha para Davi, o que Deus diz? Achei um homem segundo o meu coração. Porque o coração de Davi era um coração semelhante ao coração de Deus. E Deus busca em nós também a mesma coisa, que o nosso coração seja semelhante ao coração de Deus. Como? Benigno, buscando o bem, o amor das pessoas, amar as pessoas, acima de todo. Assim por Deus, meus amados. É isso que Deus quer de nós. E aí se você olhar no capítulo 4, a partir do versículo 6, então diz assim: olha, o que Deus faz para Jonas? Deus fez nascer uma planta onde Jonas estava e subiu acima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Deus olha para Jonas e fala: Jonas, você está deitado no lugar do sol aí, o calor está 35, 40 graus, então vai insuportável. O que Deus faz? Um dia, não, assim, vai nascer uma planta acima de Jonas e vai fazer sombra para Jonas. Olha só o agir de Deus como é. Olha só como é lindo o agir de Deus, né? Então Deus faz para livrar Jonas do desconforto daquele calor, né? Pois se alegrou no extremo por causa da planta, e Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Olha que bom, a planta cresceu, qual é o meu estado aqui para fazer sombra para mim, agora eu estou confortável aqui. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa se secou. Acabou a sombra. Nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Olha só como Deus, o trabalhar de Deus. Deus faz nascer uma planta, dá conforto para ele, tudo, mas no outro dia Deus faz aquela planta morrer. E sopra o vento, faz soprar o vento, e o vento traz o quê? O calor de volta sobre Jonas. E Jonas vê aquilo lá, que Jonas faz? Eu morri de novo. Pede a morte para Deus de novo. Deus querendo tratar com a vida de Jonas de uma forma toda especial, né? Cuidado. Deus vai querendo tratar com ele e ele acha que é melhor morrer do que receber o tratamento de Deus. Então, versículo 9: perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Primeiro Deus pergunta para Jonas, né? É razoável essa tua ira por causa desse povo? Aí nasce uma planta aqui, e Jonas depois a planta morre. Deus chega para Jonas de novo e fala: Jonas, é razoável essa sua ira por causa da planta? E é razoável a minha ira até a morte? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Ele continua com o seu coração amargurado, com o seu coração irado. Ele não, é razoável. Ele está crendo, ele está crendo ainda que é melhor morrer do que ver as coisas acontecer, as coisas de Deus acontecer. Eu creio que, olha, não era melhor ele ter visto que, olha, louvado seja Deus, que ele foi usado por Deus para que 120 mil pessoas numa cidade desse tamanho não acontecesse nada. Ou se fosse uma pessoa só, como Abraão intercedeu pelo povo de Sodoma e Gomorra, quando ele chega para Deus, Deus mandou, o Senhor estava ali dizendo que ele destruía Sodoma e Gomorra, mas Abraão chega para Deus e fala: Senhor, isso se tiver 50 justos, Senhor. Ele fala: não, se tiver 50 justos lá, eu não vou destruir a cidade. E se tiver 45, Senhor, vou perguntar mais uma vez se tiver 45. Se tiver 45, eu não destruo a cidade. E ele vai falando com Deus: Senhor, vou fazer mais uma pergunta, não fique bravo comigo, mas e se tiver 30
pelos 30 eu não destroço nada. Senhor, eu mais uma vez hoje, e se tiver 10, eu não destroço nada. Vê como a intercessão. Por isso que Abraão era um homem, era o chamado príncipe de Deus. Olha a intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra. Não era melhor ter intercedido, como Deus falou, pregou e foi lá pregar? Não era melhor? Louvado seja Deus, porque o povo se arrependeu, não vai ser mais destruído, e assim por diante. Não, ele fica irado e pega a morte para si e acha que, e assim por diante, né? Então, faltou o quê? Alinhamento com o propósito de Deus. Se a nossa vida estiver alinhada com as coisas de Deus, com o propósito de Deus, nós vamos pregar o Evangelho a toda criatura, não importa quem. Amém? Não importa que nós vamos pregar qualquer pessoa que aparecer na nossa frente, tendo a oportunidade, nós vamos falar do amor de Deus. Aí ele diz assim, olha, versículo 10, 4:10, tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, o qual não fizesse crescer, e numa noite nasceu e numa noite cresceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Quando eu falo para ele, olha, você não mandou essa prova, mas você tem compaixão dela, do virado que ela mereceu, e eu não posso me compadecer das pessoas, eu não posso querer o bem das pessoas, porque Deus estava dizendo, olha, eles não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, estão sem direção, sem caminho, e Deus nos chamou para quê? Para dar direcionamento das pessoas, para mostrar o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Amém? Para isso que eu e você fomos chamados. O nosso chamado é esse: mostrar Jesus o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. As pessoas vão sem direcionamento, por isso estão perecendo. E Deus nos chamou para isso. Agora, interessante se nós olharmos para o livro de Jonas. Termina numa pergunta. O versículo 11 termina numa pergunta. Por que será que termina uma pergunta? Essa pergunta quem tem que responder somos nós. Nós, a igreja de hoje. Se Deus tem compaixão, nós não vamos ter compaixão das pessoas. Se Deus ama incondicionalmente, por que nós não vamos amar a vida das pessoas? Por que nós não vamos querer o bem das pessoas? Por que nós não vamos querer que as pessoas também conheçam a Deus, se arrependam dos seus caminhos e venham para Deus e tenham a vida transformada, tenham a sua história renovada, tenham uma nova vida em Cristo Jesus? Essa pergunta ela será respondida pela igreja de hoje. Será que nós estamos anunciando o Evangelho do Reino, o Evangelho do amor, o Evangelho da cruz para as pessoas? Nós estamos vendo muita pregação sobre o quê? Sobre o ter, não o ser. Ter as coisas, mas não o ser. É um atalaia, não ser um pregador do Evangelho, um anunciador do Evangelho. Então, essa pergunta, quem vai ter que responder e vai ter que responder para Deus, nós, somos nós, a igreja de hoje. Nós temos que anunciar o Evangelho. Nós somos chamados para isso, nosso chamado é esse, para pregar o Evangelho a toda criatura. Porque a pergunta que fica para mim e para você é: como nós estamos respondendo ao chamado de Deus? Nós temos pregado o Evangelho? Agora eu faço uma pergunta direta para nós que estamos aqui. Nós temos anunciado o Evangelho? Nós temos pregado para as pessoas? Ou estamos nos trancando no nosso quadrado e deixando as pessoas se perdidas, sem direção? É essa
pergunta que fica, essa é a pergunta que nós temos que responder. O livro de Jonas encerra com uma pergunta. E essa pergunta é que a igreja de hoje, vai ter que responder essa pergunta. Agora, como eu estou respondendo ao chamado de Deus? Nós precisamos repensar. Amém, igreja? A igreja está aqui na terra para pregar o Evangelho do Reino, trazer as pessoas, fazer com que as pessoas se arrependam do seu mau caminho, se convertam a Deus e Ele as salve. Cure, salve, faça a obra que precisa ser feita. Amém, igreja? Para quantas pessoas você pregou o Evangelho no último ano? Para quantas pessoas nós pregamos? Não é só você, eu, nós todos. Para quantas pessoas nós pregamos o Evangelho do Reino essa semana? Para quantas pessoas nós falamos de Deus? Aonde você foi, aonde você passou, aonde você esteve, aonde nós passamos, aonde nós estivemos? Será que nós falamos do amor de Deus? Será que nós declaramos que Jesus Cristo é Senhor? Será que nós falamos que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, não tem outro que vai nos levar até Deus? É o único que pode perdoar pecados, que não tem outro meio de chegarmos até Deus. Se você perguntar para as pessoas, você quer ir para o céu, todas as pessoas, a maioria das pessoas vão falar que é do céu. Mas para ir para o céu, só tem um caminho, não tem dois caminhos. É só um caminho que nos leva a Deus. Então, essa é a pergunta que fica para mim, para você, para nós, nesta manhã. Eu tenho que falar como eu estou tratando, como eu estou respondendo ao chamado de Deus para a minha vida. Como? De que forma? Eu tenho obedecido a Deus, eu tenho tentado fugir do chamado, como Jonas. Mas Deus não fugiu. Não há onde esconder de Deus. A fuga só vai trazer consequências. A fuga, que tipo de fuga nós fazemos hoje? Não é como Jonas fez, pegou um navio e foi para outra cidade. A fuga que nós fazemos hoje, qual é? Não falar. Não falar. Deixa eu falar. Isso é. Tem que ter uma das coisas mais das pessoas para vai pecar, vai deixar em pecado, não vai anunciar que Jesus cura, Jesus perdoa pecados, não vamos testemunhar que Ele nos perdoou, não vamos testemunhar o amor de Deus sobre nossa vida. Nós vamos prestar conta de tudo diante de Deus quando comparecermos diante do trono de Deus. A Bíblia diz que todos compareceram, nenhum vai ficar longe, nenhum vai deixar de comparecer. Nós vamos ser julgados por quê? A Bíblia diz que a fé sem obras é morte. Nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Mas tem uma coisa: se por um lado vamos ser julgados pelas nossas obras, por outro lado a Bíblia diz que todo o nosso trabalho em Deus não é igual. Deus tem uma recompensa. Nós não vamos fazer só por causa da recompensa. Nós vamos fazer porque assim como Deus nos amou, nós vamos transmitir o amor de Deus para outras pessoas. Amém, irmãos? Não é falar que vem que Deus vai transformar, Deus vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar dinheiro, vai abrir as portas do trabalho, você vai falar, não. Isso aí é consequência de uma vida de trabalho, abençoado por Deus, todas essas coisas. Não é isso, não. Nós pregamos o Evangelho errado. Nós pregamos o Evangelho errado. Por isso que eu disse no princípio, Deus, nós precisamos estar buscando em Deus, para que Deus envie trabalhadores, pessoas, chame pessoas para o trabalho. Porque o que está faltando é pessoas dispostas a ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus e trabalhar para o reino de Deus. É mais fácil, né? É mais fácil estar longe. Fuga, vou fugir. Não vou fugir do chamado, vou fugir do trabalho. Eu vou para um lugar onde eu não preciso fazer nada. Então, tudo
tudo certo. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque Deus vai cobrar de nós. Amém? Então, pregue o Evangelho. O apóstolo Paulo diz assim: ó, insta a palavra a tempo e a fora de tempo. Quer dizer, prega o Evangelho. É hora de pregar o Evangelho? É. Não é hora? Fala do mesmo jeito. Prega o Evangelho. Ah, mas onde eu estou, eu não posso falar. Não, fala, diga que Jesus é Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é amor. Deus é amor. Amém? Em nome de Jesus. Fecha a tua Bíblia. Leia com calma o livro de Jonas. Leia lá que eu falei para vocês, Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 33, que fala do atalaia, a função do atalaia. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê condições, mais do que nós já temos. Mais do que nós já temos. Ah, mas quando Deus me der dinheiro, eu posso fazer. Não, é agora. Deus está me chamando para agora, é hoje. Amém? O chamado é para hoje. Quem sabe hoje Deus vai colocar uma pessoa na tua frente que está em trevas, está em dificuldade, você vai ter que falar, você vai se lembrar, o Espírito Santo vai te lembrar, você deve falar do amor de Deus, de Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você deve amar essa pessoa e não desprezar essa pessoa pelo que ela é, pelo que ela está passando, mas você deve olhar com amor que Deus olhou para a sua vida, para a minha vida. Eu devo olhar com o mesmo amor que Deus olhou para mim e ver nessa vida a mim que Deus pode fazer uma grande obra, operar uma grande obra em nome de Jesus. Amém, igreja? Para isso nós somos igreja. Pregar o Evangelho a toda criatura, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Aí a obra de fazer, de amolecer o coração, de quebrar tudo aquilo que impede a pessoa de tirar as escamas dos olhos, isso aí é a obra do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo fazer a parte dele, nós vamos fazer a nossa. O Espírito Santo com toda certeza fará dele. Se eu não fizer a minha obra, a minha parte, o Espírito Santo não vai poder fazer a dele. Amém? Amém, queridos? Em nome de Jesus, feche teus olhos. E Deus coloque no teu coração hoje, nesta manhã, o desejo enorme de ganhar almas para Jesus, de mostrar o amor de Deus para as pessoas que estão dominadas pelo diabo, aprisionadas por Satanás, pessoas que estão com os olhos vendados, porque a Bíblia diz que o diabo cega o entendimento. E Deus coloca no seu coração amor por vidas, por pessoas, sabendo que o prazer de Deus é que elas se arrependam do seu mau caminho e tornem para Deus. E Deus coloca no nosso coração essa vontade, esse desejo de testemunhar, de falar, de gritar, falar do amor de Deus, falar daquilo que Deus fez na nossa vida, falar que Deus ele transforma, ele libera, ele faz uma obra completa. Ele começa uma obra, mas ele termina a obra que ele começou. Nosso Deus não é Deus de obras inacabadas. Há muita gente sofrendo. E nós temos uma responsabilidade. Porque a nós foi confiado a palavra. Para quê? O apóstolo Paulo disse assim: aquilo que de mim você tem ouvido, tem visto e ouvido, isso é anunciar a pessoas idôneas para que ela também passe essa palavra para frente. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que pregar a busca de Deus, a entrega para Deus.
Que Deus alinhe o nosso coração, a sua vontade, o seu propósito. Porque se assim nós andarmos, nós seremos como Abraão, interceder pelas pessoas. Nós seremos como os apóstolos, como os evangelistas. Nós anunciaremos o Evangelho do Reino, o Evangelho que cura, que liberta, que faz uma grande obra na vida das pessoas. Em nome de Jesus Cristo. Fugir não vai adiantar nada, muito pelo contrário. Nós vamos passar por momentos difíceis, até que estejamos novamente reconduzidos ao chamado, ao propósito. O que aconteceu com Jonas? Jonas teve que passar pela tempestade, Jonas teve que passar pelo ventre do peixe, até que de lá ele ora a Deus e Deus o tira de lá e faz o chamado novamente, renova o chamado sobre a vida de Jonas. Se nós perdemos o primeiro chamado, que nós sejamos renovados nesta manhã, que haja um renovo na nossa vida e que nós possamos fazer a obra necessária para que vidas sejam alcançadas, transformadas, libertas pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que nós possamos, ó Deus Todo-Poderoso, não fugir do propósito, mas abraçar o propósito com alegria, Pai. Sabendo, Pai querido, que é de grande alegria, Pai querido, podemos ser usados pelo Senhor, Pai, como um instrumento nas Tuas mãos, para atingirmos pessoas, cidades, nações, na pregação do Evangelho, Pai. Os dias são os últimos dias, ó Pai, e nós não podemos negligenciar o nosso chamado, Pai querido. Oh Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai querido, que Teu Espírito Santo, Pai Todo-Poderoso, nos fortaleça e nos fortifique, nos dê sabedoria, Pai. Que tenhamos ousadia na pregação da palavra, Pai. Que sejamos ousados, ó Pai, para anunciar o Evangelho do Reino, Pai. Anunciar Jesus ressurreto. O Jesus que foi crucificado, mas venceu a cruz, está sentado à direita de Deus, desenvolvendo a nossa causa. Ó Deus, o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, um Deus longânimo, um Deus que quer que todos venham ao arrependimento e ao pleno conhecimento do Senhor, ó Pai querido, para serem salvos, para a glória de Deus, para a Tua glória. Usa-nos, ó Deus, usa-nos com ousadia, Pai. É o que eu lhe peço neste momento, Pai querido, agradecendo ao Senhor, ó Deus, pelo Teu propósito sobre nossas vidas, ó Pai querido, em nome de Jesus. Que 2026, ó Pai, seja um ano, Deus, para nós proclamarmos, ó Deus Todo-Poderoso, o Evangelho, a vinda de Cristo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, hoje e sempre. Amém. E graças ao nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém? Amém. E não adianta fugir daquilo que Deus colocou sobre a nossa vida. Amém? Vamos seguir o propósito, caminhar com Deus, anunciar o Evangelho, a vidas que dependem da nossa vida. E nós precisamos fazer aquilo que é necessário. Não nos custa nada. Mas não custa testemunhar o que Deus fez. Não custa lançar uma palavra de ânimo, uma palavra que vai trazer fruto na vida daquela pessoa. O Espírito Santo só aguarda a nossa ação para que Ele possa agir. Enquanto eu não agir, o Espírito Santo vai poder agir na vida daquela pessoa. Amém? Temos um chamado. Vamos cumprir esse chamado de Deus na nossa vida. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Aleluia, Senhor. Senhor, nós temos clamado, Pai querido, ao Senhor, para que o Senhor envie os trabalhadores para esta obra, Pai querido. Ela não é minha, não é nossa, é do Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, cumprindo o chamado do Senhor na nossa vida. Por isso, meu Pai, tu sabe, meu Deus, que somos poucos mais, ó Deus querido, não podemos colocar, Pai querido, desculpas no corpo. Mas, ó Deus, se tiver mais trabalhadores, ó Pai querido, nós poderemos fazer mais, Pai. Nós poderemos alcançar mais vidas, ó Pai querido. Por isso nós rogamos, por isso o próprio Senhor Jesus disse: rogai ao Senhor da seara para que ele envie ceifeiros para a sua seara. Faça isso por nós, que ele nos ajude. Ó Deus, que nós possamos agir, ó Deus, com ousadia, Pai, na pregação do Evangelho, Pai querido. Que saia toda a timidez, ó Pai, de falar, ó Deus querido, das pessoas lá fora. Que não sejamos tímidos, ó Pai, nem vagarosos, ó Pai Todo-Poderoso, mas que possamos cumprir o nosso chamado, cumprir o propósito que o Senhor colocou sobre nossa vida, Pai querido, para que o teu nome seja exaltado e glorificado, Pai querido, para que o Senhor possa, ó Deus, sarar, curar, libertar, ó Deus, e salvar, ó Pai querido, para a glória do teu nome. Assim eu oro e te agradeço, Pai querido, em nome de Jesus. Pai, obrigado por tudo, Deus Todo-Poderoso. Abençoe a nossa semana, Pai querido. Abençoe, ó Pai, a família de cada um, Senhor amado. Abençoe o domingo, ó Pai. Supra todas as nossas necessidades, sejam elas físicas, materiais e espirituais. Em nome de Jesus, ó Pai. Libera, Pai Todo-Poderoso, da tua palavra liberada sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, sobre nossa vida nesta manhã, Pai querido. Que possamos agir segundo a tua palavra, Pai. Que o teu nome seja glorificado, seja exaltado, hoje para todos sempre, Pai amado, em nome de Jesus. Eu despeço a tua igreja, Pai querido, debaixo desta palavra declaro, Pai Todo-Poderoso, que o amor do Senhor, Deus Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje para todos sempre, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.